Bom, hoje eu vou fazer a segunda live. Eu tô fazendo uma série de lives aqui para falar o seguinte, né? Por que que a gente trava? Por que que a gente começa um projeto aí de repente a gente desiste do projeto? Ou a gente trava e fica dias, semanas, às vezes até meses com o projeto parado e depois a gente retoma. Bom, os fatores, na verdade, eles são vários e eles podem até variar de pessoa para pessoa. Ontem, o tema que eu trouxe aqui, porque a gente trava, eu trouxe em relação à energia. Aí eu falei um pouquinho sobre a hora de ouro, né? O que que você faz na sua primeira hora, como é que você administra a sua energia no início da manhã para seguir o dia bem. Eu falei sobre a alimentação matinal, o que cada um está acostumado a comer, né, ou a tomar no café da manhã. Eu falei sobre a meditação, eu faço uma meditação matinal. Eu falei sobre ler um pouquinho, alguma coisa que eu gosto pela manhã, também me faz bem nessa primeira hora. E aí não importa o ritual, mas importa desde que seja um ritual saudável, desde que seja um ritual que te faça bem. Aí durante a live aqui o pessoal estava falando sobre a água, né? A importância da gente tomar bastante água durante o dia, a questão da vitamina D, quem toma um pouquinho de sol pela manhã, 10, 15 minutos, a questão de fazer exercício físico, de fazer uma caminhada. Ou seja, muitas vezes eu travo porque a minha própria energia está travada. Então eu tenho lá uma quantidade de tarefas, de atividades durante o dia, e aí eu não intercalo com outras coisas. Então isso acaba tendo uma interferência, ou seja, eu acabo produzindo menos. E hoje o assunto que eu trouxe aqui é o foco, né? Como é que você trabalha o seu foco durante o dia? Como é que você de quanto em quanto tempo você faz uma atividade onde você está mais focado, né? Até anotei algumas coisas aqui. A gente está num momento de. E as coisas que eu vou falar sobre foco é sobre o livro do Daniel Goleman, foi um livro que eu li já faz algum tempo e eu achei maravilhoso, fez muita diferença para mim. Até porque ele trata a ciência, né, por trás da nossa atenção. Então, o que acontece? Hoje a gente tem muita coisa dividindo a nossa atenção. Hoje a gente tem as redes sociais, principalmente, né? Algumas pessoas têm a televisão também. Eu, por exemplo, não assisto mais televisão já faz uns 3 anos. O que eu gosto de assistir na televisão são seriados, né? São alguns seriados que eu gosto bastante, por sinal. Mas não assisto todo dia, não assisto com frequência. Então, assim, a gente tem uma rotina lá no dia a dia. E tudo isso está dividindo a atenção com a gente. A pergunta é, quando você está fazendo alguma coisa, você está concentrado ali naquela coisa, ou você é o tipo de pessoa que você está fazendo uma pesquisa na rede social, mas de repente você pega o seu celular e aí você começa a mexer no seu celular em outra coisa que não tem absolutamente nada a ver. Ou seja, você tira o foco daquela situação que você está ali e aí, dali 1 hora, 2 horas ou 3 horas, você não lembra qual era o conteúdo, né? Se você estava estudando alguma coisa e você ficou colocando muita interferência, né? Você ficou vendo aqui, trocando de tarefa a cada 5 minutos, você não está exercitando essa musculatura do foco, da concentração. Quando você faz uma coisa com mais concentração, você vai ter maior facilidade para você não só aprender aquilo que você está ali prestando atenção, como também depois você aprimorar, você modificar. Então, a primeira é isso, a gente está com muita pobreza de atenção. E olha só, tem um dado interessante no livro que ele diz o seguinte: porque quando você está com atenção concentrada, quando você está ali, que você está bastante focado naquilo que você está fazendo, é quando a gente entra no estado de flow. O que é o estado de flow? É quando você está fazendo alguma coisa e simplesmente quando você olha o dia já acabou. Então, você fez aquilo com total concentração, você não sentiu sede, você não sentiu fome, você entrou naquele estado. E aí lá no livro ele fala que de cada 5 pessoas, uma pessoa consegue entrar em estado de flow. Por quê? Porque a gente não exercita a mente da gente nesse ponto, né? No ponto da concentração. Eu vou aprender alguma coisa nesse momento, então eu vou me concentrar nisso. Um outro ponto que é o exercício a atenção ela é um músculo. Ela é um músculo. Então eu começo a fazer alguma coisa, aí digamos que eu me proponho, ó, eu vou ficar aqui agora nessa coisa de 30 a 40 minutos, de 30 minutos a 1 hora, em completa concentração. Somente depois desse tempo que eu vou fazer qualquer outra coisa. Né? Então não ficar quebrando, né? Não ficar quebrando a atenção. Aí um terceiro ponto que ele fala
que é da exaustão cognitiva. Então, assim, primeiro você tem aquele ponto que você está nessa pobreza de atenção, você não concentra em nada. Aí você já saiu daquela fase onde você fala assim, não, agora eu já sei que eu preciso me concentrar. Então eu vou começar com 30 minutos. A cada 30 minutos que eu estiver fazendo uma atividade, aí eu vou pegar aqui, eu vou marcar aqui, depois de eu só vou fazer qualquer outra coisa depois de 30 minutos. Então você como se você estivesse nessa fase 2, onde você está mexendo com a sua qualidade. E aí a hora que você para essa atividade para fazer outra, aí qual que seria qual que seria uma condição normal? Daí a pessoa pega, aí ela vai lá pro celular de novo. Então ela estava aprendendo alguma coisa, estava fazendo alguma coisa, ela vai lá para as redes sociais. Não, ele fala que você tem que dar uma caminhada, que você tem que vai levantar, vai tomar um chá, vai tomar uma água, conversa com alguém, de preferência que não seja alguém que seja online, né? Que seja alguém que que esteja presencial ali com você. Ou seja, até não fazer nada, não fazer nada. Ou, de repente, uma coisa que eu faço no meio do dia é fazer lá 5, 7 minutos de meditação, 10 minutos de meditação. E isso te acalma, né? Isso te tira aquele estresse, às vezes alguma ansiedade que você tá com alguma coisa. Às vezes você quer até ter ideia para algo novo, você tá pedindo, né, uma clareza, né? Uma autoclareza. Então, a cada 30, 40 minutos ou uma hora, como você preferir, você for fazendo essas interrupções durante o dia para fazer outra coisa. Então, procurar parar ali de 5 a 10 minutinhos. E uma outra, né, uma quinta coisa que ele fala é assim, para a gente atingir metas, a gente tem que ter força de vontade também, né? Não basta só, eu vou deixar as coisas fluírem e assim vai acontecer. Não, é como se fosse também um exercício. Aí sobre a força de vontade ele fala daquele experimento que foi feito, se eu não me engano, no início dos anos 70, do marshmallow, né? Onde eles pegaram lá várias crianças, seguinte, tem um marshmallow aqui. Se você olhar para esse marshmallow e ficar aqui esperar 15 minutos, você vai ganhar o segundo. Oi, Bárbara, tudo bem? Que bom que você está gostando, que bom. Aí no experimento eles falavam lá do marshmallow. Aí, se você esperar 15 minutos, você vai comer o segundo. E algumas crianças comeram o primeiro e não ganharam o segundo, ou seja, elas não esperaram, elas não tiveram a força de vontade, elas não tiveram o autocontrole. E aí depois eles pegaram essas crianças e foram observar essas crianças na fase adulta. E eles viram que o grupo de crianças, né, que a maioria do grupo de crianças que esperou para comer 2 marshmallows depois, eles eram crianças, já eram adultos, né? Eles tinham um índice maior de adultos que haviam passado na faculdade, economicamente eles estavam melhor, eles tinham a saúde, né? A saúde melhor e melhores relacionamentos, ou seja, o autocontrole. E por que eu tô falando aqui do autocontrole? Que é exatamente aquela questão de você se propor a fazer uma coisa, você se propõe a fazer algo, e de repente aquela atividade ela vai tomar, sei lá, 2 horas do seu dia. E no dia anterior você já está sofrendo porque você tem que fazer aquilo no dia seguinte. E às vezes você nem faz. Ou quando você faz mal feito. E tem algumas coisas que você precisa fazer, poxa, com o máximo de qualidade, né? É o seu posicionamento, você é um empreendedor, as coisas que você precisa fazer com atenção, fazer com foco. E porque a gente tem qualidade para fazer muitas coisas e muitas vezes a gente sente medo, e medo vai ser um dos tópicos que eu vou falar ainda dos outros 3, né? E isso vai interferir na qualidade e também na sua consistência. Porque se você também entende que aquilo que você está fazendo não está saindo com a qualidade que você gostaria, ou que você até entende que você pode entregar, você vai cair lá no tópico que eu tô falando nas lives, que é por que a gente trava, né? E então é muito triste quando a gente sabe que tem um conteúdo para fazer algo, que a gente sabe que tem aquela competência e simplesmente a gente entende que aquilo não flui, a gente não consegue fazer. E o quinto que ele fala é sobre a leitura, né? Ele fala o seguinte, em relação ao foco. Quando a gente está lendo, quando a gente está aprendendo sobre algo, o que acontece? Quando você tira uma conclusão, você pode estar lendo um blog, você pode estar lendo, você pode até estar assistindo um vídeo, você pode até estar assistindo uma live, como agora. Aí o que acontece? Aí você tem um insight sobre aquilo que você ouviu.
O que que você faz com aquele insight? Você nunca vai trabalhar com esse insight sozinho. Você vai juntar esse insight a outros insights que você já teve em outros momentos. E aquilo vira um conhecimento para você naquele momento. Né? Aquilo potencializa, potencializa. Então você vai usar aquilo em outro momento, ou para praticar alguma coisa, enfim, ou para potencializar outras, né? Então, assim, a questão do foco, ela tá muito ligada com o equilíbrio que você está com você, os objetivos que você tem em mente. O tema das lives, por que que muitas vezes a gente trava? A gente trava, mas se você ficar pensando sobre por que que você trava, você vai ficar parado para pensar sobre aquilo. O que que é o ideal? É você seguir. Então, assim, para eu ter foco, quais são as estratégias que eu preciso ter? Eu vou precisar trabalhar um pouco da minha força de vontade? Sim, você vai precisar trabalhar um pouco da sua força de vontade. Eu vou precisar meditar um pouquinho mais, eu vou precisar gerar exercícios sem ficar olhando, sem ficar fazendo outras coisas? Sim, você vai ter que fazer isso. A cada 1 hora ou a cada 40 minutos eu vou ter que parar um pouquinho, dar uma caminhada, tomar uma água, esticar e depois em 5 minutos voltar para aquela atividade? Sim. Porque daqui a pouco o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai virar uma prática e você já vai fazer isso de forma mais tranquila. E assim, muitas coisas que a gente quer realizar na vida, né? E a gente acaba travando, vai falando do tema dessas lives que eu tô fazendo, é a questão da gente ter não só um objetivo, né? Da gente não ter não só clareza sobre um objetivo, entender, por exemplo, o que que é uma questão do foco, mas sim a gente juntar os conhecimentos que a gente tem e entender como é que a gente funciona para a gente criar um método. Né? Então, assim, qual é o passo a passo que eu estou seguindo que está me gerando uma melhor musculatura para eu chegar lá no meu objetivo. E eu percebo que muitas vezes a gente para ficar discutindo o sexo dos anjos, para ficar discutindo o questionamento de forma muito filosófica e a gente acaba não entrando em ação. Então essa é a minha dica hoje, a minha live de hoje é isso, é sobre foco. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre energia, são dicas simples, foi a live que eu fiz ontem. E aguardo as próximas 3. As próximas 3 são pensamentos incessantes, né? Os pensamentos negativos que ficam rondando a cabeça da gente. Depois a gente vai falar sobre o medo, depois eu vou falar sobre o medo. E depois, por último, eu vou falar sobre fé, eu vou falar sobre crença, aquilo que te move apesar de. Bom, te vejo amanhã na próxima live, mais ou menos esse horário, entre 13 e 14 horas. Até lá!